quietismo, isto é, renúncia a todo o desejo, ascetismo, isto é, imolação refletida da vontade egoísta, e misticismo, isto é, consciência da identidade do seu ser com o conjunto das causas e o princípio do universo. 3 disposições da alma que se ligam estreitamente. Quem fizer profissão de uma é atraído para outra malgrado seu. Não há nada mais surpreendente do que ver o acordo de todos aqueles que nos pregaram estas doutrinas, através da extrema variedade dos tempos, dos países e das religiões. E nada mais curioso do que a segurança inabalável como o rochedo, a certeza interior, com que nos apresentam o resultado da sua experiência íntima. Não é, na verdade, o judaísmo com a sua máxima: Deus viu todas as coisas que havia feito, estavam muito boas. Moisés, 1, versículo 31. Mas o brahmanismo e o budismo, que pelo espírito e pela tendência moral se aproximam do cristianismo. O espírito e a tendência moral são o que há de essencial numa religião, e não os mitos com que ela os envolve. Essa máxima do Antigo Testamento é realmente estranha ao puro cristianismo, porque em todo o Novo Testamento trata-se do mundo como de uma coisa a que se não pertence, que se não ama, de uma coisa que está sob o poder do diabo. Isto concorda com o espírito de ascetismo, de renúncia e de vitória sobre o mundo. Esse espírito que, junto ao amor do próximo e ao perdão das injúrias, marca o traço fundamental e a estreita afinidade que unem o cristianismo, o brahmanismo e o budismo. É no cristianismo, principalmente, que é necessário sondar bem a fundo as coisas e não se contentar com as aparências. O protestantismo, eliminando o ascetismo e o celibato, que é o seu ponto capital, atingiu a própria essência do cristianismo e, sob este ponto de vista, pode ser considerado como uma apostasia. Viu-se bem nos nossos dias quanto o protestantismo degenerou a pouco e pouco num vulgar racionalismo, espécie de pelagianismo moderno, que se resume na doutrina de um bom pai criando o mundo para que aí se divirtam muito, no que se teria redondamente enganado. Esse bom pai, sob certas condições, promete também procurar mais tarde aos seus servos fiéis um mundo muito mais belo, cujo único inconveniente é ter uma entrada tão funesta. Isto pode ser certamente uma boa religião para padres protestantes casados e esclarecidos, mas não é esse o cristianismo. O cristianismo é a doutrina que afirma que o homem é profundamente culpado pelo único fato de ter nascido e ensina ao mesmo tempo que o coração deve aspirar à libertação, que só se pode obter à custa de grandes sacrifícios, pela renúncia, pelo aniquilamento de si próprio, isto é, por uma transformação total da natureza humana. O otimismo não é mais do que uma forma de louvores que a vontade de viver, única e primeira causa do mundo, concede sem razão a si mesma quando se revê com gosto na sua obra. Não é só uma doutrina falsa, é uma doutrina corruptora, porque nos apresenta a vida como um estado desejável e dá-lhe como fim a felicidade do homem. Em vista disto, cada um imagina que possui os mais justificados direitos à felicidade e ao gozo. Se, contudo, esses bens, como sucede frequentemente, lhe não são dados em partilha, julga-se vítima de uma injustiça, não lhe falhou o fim da sua existência. Ao passo que é bem mais justo considerar o trabalho, a privação, a miséria e o sofrimento, coroado pela morte, como o único alvo da nossa vida. Assim fazem o brahmanismo, o budismo e também o verdadeiro cristianismo. Porque todos estes males conduzem à negação da vontade de viver. No Novo Testamento, o mundo é representado como um vale de lágrimas, a vida como um meio de purificar a alma, e o símbolo do cristianismo é um instrumento de martírio. A moral dos hindus, tal como é apresentada do modo mais variado e mais enérgico, nos Vedas, nos Purana, pelos poetas, nos mitos e nas lendas dos santos, nas suas sentenças e regras de vida, prescreve expressamente o amor do próximo com absoluto desprendimento de si mesmo, amor naoso limitado aos homens, mas a todos os seres vivos, a beneficência levada até ao abandono do salário cotidiano, obtido à custa de duro e pesado trabalho.
uma bondade sem limites para com aquele que nos ofende, o bem e o amor em troca do mal que nos façam por maior que seja, o perdão, alegre e espontâneo para todas as injúrias, a abstinência de todo o alimento animal, uma castidade absoluta e a renúncia a todas as voluptuosidades para aquele que aspira à verdadeira santidade, o desprezo pelas riquezas, o abandono da moradia, da propriedade, uma solidão profunda e absoluta, passada em muda contemplação, junto a um arrependimento voluntário e sofrimentos lentos e horríveis para mortificar absolutamente a vontade, a ponto de morrer de fome, entregar-se aos crocodilos, precipitar-se do cimó de um rochedo de Himalaia, santificado por esse uso, enterrar-se vivo, lançar-se debaixo das rodas do carro gigantesco, que passeia as imagens dos deuses, no meio de cantos, gritos de alegria e danças. Estas prescrições, cuja origem data de mais de 4.000 anos, existem ainda no maior rigor entre esse povo, por muito degenerado que se em tempo, entre tantos milhões de homens, uma prática que impõe tal pesados sacrifícios, não podem ser a invenção arbitrária de algum cérebro alucinado, devem ter raízes profundas na própria essência da humanidade. Acrescento que não se pode admirar assaz o acordo, a perfeita unanimidade de sentimentos que se nota, se lermos a vida de um santo ou a de um penitente cristão, e a de um hindu. Através da variedade, da oposição absoluta dos dogmas, dos costumes, dos meios do esforço, a vida íntima de um e de outro são idênticas. Os cristãos místicos e os mestres da filosofia Vedanta concordam ainda em considerarem como supérfluas as obras exteriores e os exercícios religiosos para aquele que consegue atingir a perfeição. Tão grande acordo entre povos tão diferentes, numa época muito remota, é uma prova evidente de que se não trata aqui, como declaram os banais otimistas, de uma aberração, de um desequilíbrio do espírito e dos sentidos. Pelo contrário, é um lado essencial da natureza humana, um lado admirável, que raramente se encontra e que se exprime neste ascetismo. Assim, considerando a vida dos santos, que sem dúvida raramente nos é dado encontrar e conhecer por experiência própria, mas de quem a arte nos traça a história com uma verdade segura e profunda, devemos dissipar a sombria impressão deste, nada que flutua com o último objetivo atrás de toda a virtude e de toda a santidade, e que tememos como a criança teme as trevas, em vez de procurarmos escapar como os hindus, por meio de mitos e palavras destituídas de sentido, tais como a ressurreição no Brahma, ou o nirvana dos budistas. Reconhecemo-lo. O que resta após a supressão total da vontade não é coisa alguma para todos aqueles que estão ainda cheios da vontade de viver. É o nada. Mas também para aqueles nos quais a vontade chegou a desviar-se do seu fito, a negar-se. A si mesma o nosso mundo que nos parece tão real como todos os seus sóis e as suas vias lácteas, o que é? Nada. Pensamentos diversos. A religião. A morte, mãe da religião. Necessidade metafísica, necessidade de uma fé positiva, insuficiência prática da moral religiosa. Catolicismo, conflito da religião com a filosofia. Não admite dúvida que é o conhecimento da morte a consideração do sofrimento e da matéria da existência, que dão o impulso mais forte ao pensamento filosófico e às interpretações metafísicas do mundo. Se a nossa existência fosse ilimitada e isenta de dores, talvez que nenhum homem tivesse tido a ideia de perguntar a si próprio por que existe o mundo e se encontra constituído justamente desta maneira. Tudo se compreenderia por si mesmo. Também assim, se explica o interesse que nos inspiram os sistemas filosóficos e as religiões. Este poderoso interesse liga-se principalmente ao dogma de uma duração qualquer após a morte. E se as religiões parecem cuidar acima de tudo da existência dos seus deuses e empregar todo o zelo a defendê-la, é unicamente porque ligam a essa existência o dogma da imortalidade de que a consideram inseparável. Só a imortalidade os preocupa. Se fosse possível assegurar de outra maneira a vida eterna ao homem, o seu zelo ardente pelos deuses esfriaria imediatamente e daria até lugar a uma indiferença quase absoluta,
desde que lhe fosse mostrada com evidência a impossibilidade de uma vida futura. Por esse motivo, os sistemas completamente céticos ou materialistas nunca hão de exercer uma influência geral ou duradoura. Templos e igrejas, pagodes e mesquitas, em todos os tempos, pela sua magnificência e grandeza, testemunham a necessidade metafísica do homem, que, forte e indestrutível, segue passo a passo a necessidade física. Poder-se-ia, é certo, querendo empregar o tom satírico, acrescentar que a primeira necessidade é modesta e contenta-se com pouco. Fábulas grosseiras, contos para dormir em pé, é quanto lhe basta muitas vezes. Se as imprimirem bastante cedo no espírito do homem, essas fábulas e essas lendas tornam-se as explicações suficientes da sua existência e os sustentáculos da sua moralidade. Considere-se, por exemplo, o Alcorão. Esse livro medíocre bastou para fundar uma religião que, espalhada pelo mundo, satisfaz a necessidade metafísica de milhões de homens há 1200 anos. Serve-lhes de fundamento à moral, inspira-lhes grande desprezo pela morte e entusiasmo pelas guerras sangrentas e pelas vastas conquistas. Encontramos nesse livro a figura mais triste e miserável do teísmo. Talvez tenha perdido muito com as traduções, mas não me foi possível descobrir aí um único pensamento de algum valor, o que prova que a capacidade e a necessidade metafísica não andam a par. Não contente com os cuidados, as aflições e os embaraços que o mundo real lhe impõe, o espírito humano cria ainda um mundo imaginário sob a forma de 1000 superstições diversas. Estas ocupam-no de todas as maneiras, consagra-lhes o melhor do seu tempo e das suas forças, logo que o mundo real lhe conceda um repouso que não é capaz de gozar. Pode verificar-se esse fato na sua origem, entre os povos que, colocados sob um céu puro e num solo clemente, têm uma existência fácil, tais como os hindus, depois os gregos, os romanos, mais tarde os italianos, os espanhóis, etc. O homem. Representa-se demônios, deuses e santos à sua imagem. Exigem a todo o momento sacrifícios, orações, ornamentos, promessas feitas e realizadas, peregrinações, prosternações, quadros, adornos, etc. Ficção e realidade entremeiam-se ao seu serviço, e a ficção obscurece a realidade. Qualquer acontecimento da vida é aceito como uma manifestação do seu poder. Os colóquios místicos com essas divindades preenchem metade dos dias, sustentam incessantemente a esperança. O encanto da ilusão torna-os muitas vezes mais interessantes que a convivência dos seres reais. Que expressão é que sintonia da miséria, inata do homem, da urgente necessidade que ele tem de socorro e de assistência, de ocupação e de passatempo. E embora perca forças úteis e instantes preciosos em súplicas e sacrifícios, vãos em vez de se proteger a si mesmo, quando surgem perigos imprevistos, não cessa contudo de se ocupar e distrair nesse exercício fantástico com um mundo de espíritos com que zonha. É essa a vantagem das superstições, vantagem que não se deve desdenhar. Para domar as almas bárbaras e desviá-las da injustiça e da crueldade, não é a verdade que se torna útil, porque não lhes é dado concebê-la. É, portanto, o erro, um conto, uma parábola. Daí vem a necessidade de ensinar uma fé positiva. Quando se compara a prática dos fiéis à excelente moral que prega a religião cristã, e mais ou menos qualquer religião, e se representa o que seria dessa moral, se o braço secular não impedisse os crimes, e o que teríamos que temer se por um único dia se suprimissem todas as leis, há de confessar-se que a ação de todas as religiões sobre a moral é na realidade muito fraca. Certamente a culpa é da fraqueza da fé. Teoricamente, e enquanto se entregam às meditações pias, todos se julgam firmes na sua fé. Mas o ato é a dura pedra de toque de todas as nossas convicções. Quando se chega aos atos e se torna necessário provar a fé por grandes renúncias e duros sacrifícios, é então que se vê surgir toda a fraqueza. Quando um homem medita seriamente num delito, abre já uma brecha na moralidade pura. A primeira consideração que em seguida o detém é a da justiça e da polícia.
Se passa adiante, esperando subtrair-se-lhe, o segundo obstáculo que então se apresenta é a questão de honra. Se o transpõe, pode-se apostar que depois de haver triunfado dessas duas resistências poderosas, qualquer dogma religioso não terá já a força precisa para o impedir de proceder. Porque se um perigo iminente, seguro, não assusta, como se poderá recear um perigo distante e que só se funda na fé? Na religião dos gregos a moral reduzia-se a bem pouco, tudo se limitava quase ao respeito pelo juramento, não havia moral nem dogmas oficiais. Contudo, não vemos que a generalidade dos gregos fosse moralmente inferior aos homens dos séculos cristãos. A moral do cristianismo é infinitamente superior a todas as outras religiões que jamais apareceram na Europa. Mas quem poderá crer que a moralidade dos europeus melhorou na mesma proporção, ou seja, atualmente superior à dos outros países? Isto constituiria um grande erro, porque se encontra entre os maometanos, os guebros, os hindus e os budistas, pelo menos tanta honestidade, fidelidade, tolerância, serenidade, benevolência, generosidade, abnegação como entre os outros povos cristãos. Demais, seria longa a lista das bárbaras crueldades que acompanharam o cristianismo, cruzadas injustificáveis, exterminação de uma grande parte dos habitantes primitivos da América e colonização dessa parte do mundo com escravos negros arrancados, sem direito, sem a sombra de um direito, à pátria, à família, ao solo natal e condenados por toda a vida a um trabalho de forçados, perseguição incansável dos heréticos, tribunais de inquisição que bradam ao céu vingança, noite de S. Bartolomeu, execução de 18.000 holandeses pelo Duque de Alba, etc., etc. Outros tantos fatos pouco favoráveis que deixam na incerteza sobre a superioridade do cristianismo. A religião católica é uma instrução para mendigar o céu, que seria muito incômodo merecer. Os padres são intermediários dessa mendicidade. A confissão foi um pensamento feliz, porque, na verdade, cada um de nós é um juiz moral perfeito e competente, conhecendo exatamente o bem e o mal, e mesmo um santo, quando ama o bem, detesta o mal. Isto é verdade com respeito a cada um de nós, contanto que o inquérito seja aos atos de outrem e não aos nossos próprios, e que se trate apenas de aprovar e reprovar, e que os outros se encarreguem da execução. Portanto, qualquer um pode, como confessor, tomar absolutamente o lugar de Deus. As religiões são necessárias ao povo e são para ele um benefício inapreciável, mesmo quando elas se querem opor ao progresso da humanidade no conhecimento do verdadeiro, é preciso desviá-las com todas as atenções possíveis. Mas exigir que um grande espírito, um Goethe, Uri, Shakespeare, aceite convictamente impliciter, bona fide et sensu próprio, os dogmas de uma religião qualquer, é exigir que um gigante calce o sapato de um anão. Na realidade, qualquer religião positiva é a usurpadora do trono que pertence à filosofia. Por isso, os filósofos hão de estar sempre em hostilidade com ela, embora tenham de a considerar como um mal necessário, um amparo para a fraqueza mórbida do espírito da maior parte dos homens. Deus, na nova filosofia, representa o papel dos últimos reis francos com os seus mordomos mores. É apenas um nome que se conserva para maior proveito e comodidade, a fim de se assegurar mais facilmente o caminho no mundo. A política, o Estado, um acarno, o homem, um animal selvagem, anarquia ou despotismo, o rei, impudência dos demagogos, miséria inevitável, Bonaparte e Robespierre, planos utopistas. O Estado não é mais do que o assamo, cujo fim é tornar inofensivo esse animal carnívoro, que é o homem, e dar-lhe o aspecto de um herbívoro. O homem no íntimo é um animal selvagem, uma fera. Só o conhecemos domesticado, domado, nesse estado, que se chama civilização. Por isso recuamos assustados ante as explosões acidentais do seu temperamento. Se caíssem os ferrolhos e as cadeias da ordem legal, se a anarquia arrebentasse, ver-se-ia então o que é o homem. A organização da sociedade humana oscila como um pêndulo entre dois extremos, dois polos, dois males opostos,
o despotismo e a anarquia. Quando mais se afasta de um, mais se aproxima do outro. Surge então o pensamento que o justo meio seria o ponto conveniente. Que erro! Esses dois males não são igualmente nocivos e perigosos. O primeiro é muito menos para recear. Em primeiro lugar, os golpes do despotismo só existem no estado de possibilidade. E quando se traduzem em atos, só atingem um homem entre milhões deles. Quanto à anarquia, possibilidade e realidade são inseparáveis. Os seus golpes ferem cada cidadão, o que sucede todos os dias. Por isso, toda a Constituição se deve aproximar muito mais do despotismo que da anarquia. Deve até conter uma ligeira possibilidade de despotismo. O rei, em lugar do nós pela graça de Deus, poderia dizer mais justamente: nós de dois males o menor. Porque sem rei, as coisas não seguiriam bem. Ele é a chave de abóbada do edifício que semele se desmoronaria. Em toda a parte e em todo o tempo, tem havido grande descontentamento contra os governos, as leis e as instituições públicas. É o resultado de estarem sempre dispostos a torná-los responsáveis da miséria inseparável da existência humana, pois tem por origem, segundo o mito, a maldição que feriu Adão e com ele toda a raça humana. Contudo, nunca essa tendência injusta foi explorada de um modo mais mentiroso e mais impudente do que pelos nossos demagogos contemporâneos. Estes, de fato, por ódio ao cristianismo, proclamam-se otimistas. Aos seus olhos, o mundo não tem fim, algum fora de si mesmo, e pela sua natureza, parece-lhes organizado na perfeição, uma verdadeira mansão de felicidade. É aos governos somente que atribuem as misérias colossais do mundo que bradam contra esta teoria. Parece-lhes que, se os governos fizessem o seu dever, o céu existiria na terra, isto é, todos os homens poderiam, sem trabalho e sem cuidados, comer e beber à farta, propagar-se e morrer. Porque é isto o que eles entendem quando falam do progresso infinito da humanidade, de que fazem o fim da vida e do mundo, e que não se cansam de anunciar em frases pomposas e enfáticas. A raça humana é uma vez por todas e por natureza votada ao sofrimento e à ruína. Embora fosse possível, com o auxílio do Estado e da história, remediar a injustiça e a miséria ao ponto da terrasse tornar uma espécie de país de cocanha, os homens chegariam a disputar por aborrecimento, precipitar-se-iam uns sobre os outros, ou então o excesso da população daria em resultado a fome esta destruí-los-ia. É extremamente raro que um homem reconheça toda a sua horrorosa malícia no espelho das usas ações. Demais, pensam realmente que Robespierre, Bonaparte, o imperador de Marrocos, os assassinos que morrem no suplício, são os únicos maus entre todos? Não veem que muitos fariam outro tanto se pudessem? Bonaparte, falando imparcialmente, não é pior que muitos homens, para não dizer a maior parte dos homens. Apenas tem o egoísmo perfeitamente vulgar, que consiste em procurar o seu bem à custa dos outros. O que o distingue é unicamente uma força superior para satisfazer essa vontade, uma inteligência mais vasta, uma razão melhor, uma maior coragem, e o acaso deu-lhe, além disso, um campo favorável. Graças a todas essas condições reunidas, realizou para o seu egoísmo o que milhares de outros bem gostariam, mas não lhes é dado fazer. Todo o garoto incorrigível, que pela maldade procura uma pequena vantagem em detrimento dos seus camaradas, embora seja insignificante o dano que cause, é tão mau como Bonaparte. Querem planos utopistas. A única solução do problema político e social seria o despotismo dos sábios e dos nobres, de uma aristocracia pura e verdadeira, obtida por meio da geração, pela união dos homens de sentimentos altamente generosos com as mulheres mais inteligentes e finas. Esta proposta é a minha utopia e a minha república de Platão. O homem e a sociedade. O nosso mundo civilizado não passa de uma mascarada. Delicadeza, amizade caricata, o cão único amigo do homem, orgulho e vaidade, isolamento do gênio. As coisas passam-se no mundo como nas comédias de Goze, em que aparecem sempre as mesmas pessoas, com idênticas intenções e idêntico destino. O assunto e os fatos diferem, sem dúvida, em cada intriga,
mas o espírito dos acontecimentos é o mesmo. As personagens de uma peça também nada sabem do que se passou na precedente, onde contudo também eram atores. Por isso, após toda a experiência das comédias anteriores, Pantaleão não se tornou nem mais destro, nem mais generoso, nem Tartalha mais honesto, nem Briguelo mais corajoso, nem Colombina mais virtuosa. O nosso mundo civilizado não passa de uma grande mascarada. Encontram-se aí cavaleiros, frades, soldados, doutores, advogados, padres, filósofos, e que mais se encontra ainda? Não são, porém, o que representam. São simples máscaras sob as quais se ocultam geralmente especuladores de dinheiro, money makers. Um afivela a máscara da justiça e do direito com o auxílio de um advogado para ferir melhor o seu semelhante. Outro, com o mesmo fim, escolheu a máscara do bem público e do patriotismo. Um terceiro, o da religião, da fé imaculada. Para toda a espécie de desígnios secretos, mais de um se ocultou sob a máscara da filosofia, como também da filantropia, etc. As mulheres têm menos por onde escolher. Servem-se a maior parte das vezes da máscara da virtude, do pudor, da simplicidade, da modéstia. Há também máscaras gerais, sem caráter especial, como os dominós nos bailes de máscaras, e que se encontram em toda a parte. Essas simulam a honestidade rígida, a delicadeza, a simpatia sincera e a amizade caricata. Quase sempre não há, como já disse, senão puros industriais, comerciantes, especuladores debaixo de todas essas máscaras. Sob este ponto de vista, a única classe honesta é a dos negociantes, porque se apresentam como são e passeiam de rosto descoberto. Por isso, os colocaram no ponto inferior da escala. O médico vê o homem em toda a sua fraqueza. O jurista vê-o em toda a sua maldade. O teólogo em toda a sua imbecilidade. Assim como basta uma folha a um botânico para reconhecer toda a planta, assim como um único osso era suficiente para Cuvier reconstruir todo o animal. Assim, um só ato característico da partede, um homem pode fazer com que se chegue ao reconhecimento exato do seu caráter e, portanto, reconstituí-lo numa certa medida, embora se tratasse de uma coisa insignificante. Nos casos importantes, os homens acautelam-se. Nas coisas pequenas, pelo contrário, seguem a sua índole sem darem por isso. Se qualquer, a propósito de uma bagatela, mostra pelo seu procedimento egoísta, sem uma mínima consideração pelos outros, que o sentimento de jurista é estranho ao seu coração, ninguém deve confiar-lhe o mais insignificante valor sem as necessárias garantias. Segundo o mesmo princípio, é preciso romper imediatamente com essa gente que se intitula os bons amigos quando traem, mesmo nas coisas mais fúteis, num caráter mau, falso ou vulgar, a fim de evitar quaisquer partidas que possam pregar nos casos graves. Diria outro tanto dos criados, antes só que entre traidores. Deixar transparecer a cólera ou o ódio nas palavras ou no rosto é inútil, perigoso, imprudente, ridículo, banal. Só se deve trair a cólera ou o ódio pelas ações. Os animais, de sangue frio, são os únicos que têm peçonha. Delicadeza é prudência, indelicadeza é estupidez. Criar inimigos inutilmente e de peito feito é loucura. É como quem deita fogo à própria casa, porque a delicadeza é como os tentos do jogo, uma moeda manifestamente falsa. Ser econômico dessa moeda é falta de espírito. Ser pródigo, pelo contrário, é dar prova de bom senso. A nossa confiança nos homens não tem geralmente outras causas senão a preguiça, o egoísmo e a vaidade. A preguiça, quando o aborrecimento de refletir, de vigiar, de proceder, nos leva a confiar em alguém. O egoísmo, quando a necessidade de falar nos nossos negócios nos impele a fazer confidências. A vaidade, quando temos qualquer coisa vantajosa a dizer a nosso respeito. Nem por isso deixamos de exigir que honrem a nossa confiança. É prudente dar a perceber algumas vezes a todos, homens e mulheres, que se pode muito bem passar sem eles. Este fato fortifica a amizade. E mesmo junto da maior parte dos homens, não é mal mostrar de vez em quando na conversa um tal ou qual desdém a seu respeito. Farão assim maior casor da nossa amizade.
Chi non estima vien stimato. Quem não estima é estimado, diz um provérbio italiano. Se encontrarmos em alguém um grande valor real, devemos esconder-lhe a nossa descoberta como se fosse um crime. Isto não é precisamente divertido, mas é assim mesmo. Os cães mal suportam a grande amizade, menos ainda os homens podem fazê-lo. O cão, o único amigo do homem, tem um privilégio sobre todos os outros animais, um traço que o caracteriza. É esse movimento da cauda tão benévolo, tão expressivo e tão profundamente honesto, que contraste a favor dessa maneira de saudar que lhe deu a natureza, quando se compara com as reverências e as horrorosas caretas que os homens trocam como sinal de delicadeza. Essa provar de terna amizade e de dedicação da parte do cão é 1000 vezes mais segura, pelo menos para o presente. O que me torna tão agradável a companhia do meu cão é a transparência do seu ser. O meu cão é transparente como o vidro. Se não existissem cães, não gostaria de viver. Não há nada que traduza melhor a ignorância do mundo que alegar como uma prova dos merecimentos e do valor de um homem o fato de ter muitos amigos, como se os homens concedessem uma amizade consoante o valor e o merecimento, como se não fossem antes semelhantes aos cães, que estimam aquele que os afaga, ou lhes dá apenas ossos, sem maior solicitude. Aquele que melhor sabe afagar os homens, embora fossem os animais mais horrendos, é esse que tem muitos amigos, nem amar, nem odiar. É metade da sabedoria humana, nada dizer e nada crer a outra metade. Mas com que prazer se volta costas a um mundo que exige semelhante sabedoria? Os amigos dizem-se sinceros, mas os inimigos é que o são. Dever-se-ia, portanto, tomar-lhes a crítica como um remédio amargo e aprender com eles a conhecermos-nos melhor. Pode suceder sentirmos a morte dos nossos inimigos e dos nossos adversários, mesmo passado grande número de anos, quase tanto como a dos nossos amigos, é quando vemos que nos fazem falta para serem testemunhas dos nossos brilhantes sucessos. A diferença entre a vaidade e o orgulho consiste em que este é uma convicção bem firme da nossa superioridade em todas as coisas. A vaidade, pelo contrário, é o desejo de despertar nos outros esta persuasão, com a esperança secreta de chegar por fim a convencer-nos a nós mesmos. O orgulho tem, pois, origem numa convicção interior e direta, que se possui do próprio valor. A vaidade procura apoio na opinião alheia para chegar à estima de si própria. A vaidade é faladora, o orgulho silencioso. Mas o homem vaidoso deveria saber que a alta opinião dos outros, alvo dos seus esforços, se obtém mais facilmente por um silêncio contínuo do que pela palavra, embora se tivessem para dizer as coisas mais lindas. Não é orgulhoso quem quer. O mais que se pode é simular o orgulho, mas como todo o papel de convenção, não logrará ser sustentado até ao fim. Porque é apenas a convicção profunda, inabalável que se tem de possuir qualidades superiores e excepcionais, que dá o verdadeiro orgulho. Esta convicção, embora seja errônea, ou fundada apenas em vantagens exteriores e de convenção, em nada prejudica o orgulho, se é séria e sincera, porque o orgulho tem raízes na nossa convicção e não depende, assim como sucede com qualquer outro conhecimento, do nosso bel prazer. O seu pior inimigo, quero dizer, o seu maior obstáculo, é a vaidade, que apenas solicita os aplausos alheios para formar uma alta opinião de si mesma, enquanto o orgulho faz supor que esse sentimento está já completamente arraigado entre nós. Há quem censure e critique o orgulho. Esses, sem dúvida, nada possuem de que se possam orgulhar. A natureza é o que há de mais aristocrático no mundo. Toda a diferença que a situação ou a riqueza estabelece entre os homens na Europa e as castas, na Índia, é pequena em comparação com a distância que, sob o ponto de vista moral e intelectual, a natureza marcou irrevogavelmente. E, na aristocracia da natureza como nas outras aristocracias, há 10.000 plebeus para um nobre e milhões para um príncipe. A grande multidão é o todo, plebes, mob, rebel, a canalha. Portanto, digamo-lo de passagem, os patrícios e os nobres da natureza deveriam, como os dos estados, misturar-se pouco com a plebe e viver tanto mais afastados e inacessíveis quanto mais elevados são.
A tolerância que muitas vezes se nota e se louva nos grandes homens é sempre resultado do mais profundo desprezo pelo resto da humanidade. Quando um grande espírito se compenetra deste desprezo, deixa de considerar os homens como seus semelhantes e de exigir deles o que se exige dos semelhantes. Usa então para com eles a mesma tolerância que tem com os outros animais, aos quais não temos que censurar a sem-razão nem a bestialidade. Quem tem uma ideia da beleza, quer física, quer intelectual, não experimenta com a vista ou o conhecimento. Novo desse ente que se chama o homem, outra impressão 100 vezes contra uma, a não ser a de uma amostra completamente nova, verdadeiramente original e que nunca teria imaginado, dê um ente composto de fealdade, de insipidez, de vulgaridade, de perversão, de estupidez, de maldade. Quando me encontro no meio de caras novas, recorda-me a tentação de Santo Antônio de Teniers e de quadros análogos, onde a cada nova deformidade monstruosa que se me depara, admiro a novidade das combinações imaginadas pelo pintor. É a maldição do homem de gênio, que na própria medida em que ele parece aos outros grande e admirável, estes lhe pareçam pequenos e mesquinhos. Contudo, tem que calar toda a vida essa opinião, como eles calam a sua. Entretanto, é condenado a viver numa ilha deserta, onde não encontra ninguém que se lhe assemelhe, e sem outros habitantes senão macacos e papagaios. E é ainda vitimada a ilusão, que lhe faz tomar de longe um macaco por um homem. Devo confessá-lo. Sinceramente, a vista de qualquer animal regozija-me e satisfaz-me o coração, principalmente os cães e todos os animais em liberdade, pássaros, insetos, etc. Pelo contrário, a presença dos homens excita quase sempre em mim uma pronunciada aversão, porque com poucas exceções, oferecem-me o espetáculo das deformidades mais horríveis e variadas, fealdade física, expressão moral de paixões baixas e ambições desprezíveis, sintomas de loucura e de perversidades de todas as espécies, e grandezas. Enfim, uma corrupção sórdida, fruto e resultado de costumes degradantes. Desvio-me, portanto, deles e busco abrigo na natureza, feliz por encontrar aí os animais.